Boa tarde, pessoal. Aqui quem fala é a Giovana. Eu faço parte do Programa de Educação Tutorial PET Letras da Universidade Federal de Uberlândia. E hoje nós vamos falar sobre uma obra fantástica e genial chamada Casa de Alvenaria, da autora Carolina Maria de Jesus, que é uma das obras obrigatórias desse ano de 2025 no vestibular da UFO. Nós vamos falar um pouco tanto da obra e passar bem rapidamente sobre o gênero diário, para que vocês relembrem as características desse gênero, para que a gente veja como que aparece alguns traços de oralidade que é muito presente no gênero diário e também que é uma característica da autora. E assim, como que esse gênero se relaciona com o estilo dessa escritora. Vamos então? Bom, a gente vai falar então aqui num roteirinho de aula só para ajudar vocês a se organizarem sobre apresentação e características do gênero diário. Depois a gente vai fazer uma breve apresentação da autora, particularidades estilísticas. O que seria isso, particularidades estilísticas? Basicamente é a forma como que essa autora escreve. Cada autor tem a sua individualidade, tem o seu jeito de escrever e a gente vai conhecer um pouquinho. A gente vai falar, obviamente, da obra Casa de Alvenaria e possíveis questões. Beleza? Então vamos lá. Bom, passando bem rapidamente sobre o gênero diário, nós sabemos que o gênero diário é uma função que a gente tem ali para registrar fatos. Pode ser fatos íntimos, você pode ter um diário ali, um caderninho que você escreve os seus sentimentos, que você escreve sobre o seu dia. Pode ser um diário que você vai falar apenas sobre coisas que acontecem no seu trabalho ou coisas que acontecem apenas no seu dia a dia. Pode ser, como eu disse antes, um caderninho que você vai falar sobre os seus sentimentos ou evoluções, enfim. O gênero diário, gente, é muito aberto. É um gênero muito subjetivo. Diário é muito aberto no sentido de tanto na escrita, tanto na estrutura. A gente tem uma estrutura específica, mas nem sempre segue, porque cada um constrói o seu diário do jeito que quiser. Hoje em dia, com as novas tecnologias, nós podemos falar que blogs podem ser diários virtuais, onde as pessoas falam as coisas, falam seus sentimentos e compartilham com o público. É um diário. Então, no diário, a gente vai ter esse caráter pessoal, né, de quem escreve. E aí ele vai inventar um interlocutor. O que é esse interlocutor? É um interlocutor ficcionário. Ou seja, você está escrevendo um diário, aí você vai fingir que você está escrevendo para alguém. Pode ser para um personagem, aí você pode dar vida ao seu caderno e fazer com que aquele diário ali de mãos é seu amigo, e aí você escreve, enfim. E aí, você vai registrar acontecimentos da sua vida, de qualquer área que você quiser. Você não precisa seguir a norma padrão, você pode ter desvios, você pode escrever da forma que você fala, é mais tranquilo. E aí a gente tem a estrutura, a gente vai ver mais no slide mesmo, para ficar mais visual, para vocês entenderem sobre a estrutura. Na estrutura, o que a gente vai ter? Coisas básicas. A gente vai ter data, Uberlândia, 16 de abril de 2025. A gente vai ter o vocativo, né? Pula uma linha, vocativo, querido diário, ou querido personagem que você quiser criar, que é o seu interlocutor ficcionário. Você vai escrever o conteúdo do diário e no fim você vai se despedir ou vai pôr a sua assinatura ali. É quase uma estrutura parecida com a carta, porque carta também tem uma linguagem muito pessoal, muito subjetiva, quando a gente fala de carta pessoal, direcionada para amigos, enfim. Então é bem tranquila essa questão da estrutura. A gente sempre tem a data ali em cima, enfim. Aí eu falei já um pouco, né, do diário, então a temática é muito ampla, depende de cada vivência de quem escreve, depende das emoções, se a pessoa quer escrever os seus segredos,
como eu disse, no vocativo, a pessoa pode escrever meu querido diário, ou querido tal coisa, colocar um gênero, se tá escrevendo pro esse interlocutor masculino ou feminino. Então é uma coisa super tranquila. Então, uma coisa que é muito importante vocês lembrarem do gênero diário quando a gente for discutir mais à frente sobre vida e obra de Carolina Maria de Jesus, é que no diário é permitido ter a presença da escrita em forma do jeito que a pessoa fala, a presença da oralidade na escrita. E mais à frente vocês vão entender isso no exemplo que eu vou trazer. Aí eu trouxe um exemplinho de diário, inclusive esse exemplo de diário, gente, é Quarto de Despejo, que foi uma das primeiras obras aí super famosas que estourou a Carolina Maria de Jesus. Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, lá em 1960. E aí ela vai escrever sobre a sua vida na favela. Ela vai falar sobre as suas experiências sendo uma pessoa negra, uma mulher negra. Ela vai falar sobre aspectos vulneráveis da nossa sociedade. Ela vai falar sobre miséria. Ela vai falar sobre como que de fato é viver na favela. E aí a gente tem a data ali, 23 de junho. Liguei o rádio para ouvir o drama, fiz o almoço e deitei. Dormi 1 hora e meia, nem ouvi o final da peça. Mas eu já conhecia a peça. Comecei a fazer o meu diário. De vez em quando parava para repreender os meus filhos. Bateram na porta. Mandei o João José abrir e mandar entrar. Era o seu João, perguntando-me onde encontrar folhas de batatas para sua filha. Ai, gente, a professora de vocês aqui tá com a carinha em cima do negócio. Provavelmente vocês estão enxergando, mas continuando. Eu disse que na portuguesinha era possível encontrar. Quis saber o que eu escrevia no meu diário. E aí ela faz esses travessões, né? Que é pra a gente identificar que era um diálogo. E aí, basicamente, vai falar como que como uma preta pode gostar tanto de livros como você. E aí ela fala, o seu João deu 50 centavos para cada menino, eu só tinha 2 meninos. Então vocês percebem que a linguagem é tranquila, ela falou, dormi 1 hora e meia, nem ouvi o final da peça, mas eu já conhecia. Então ela falou ali de um dia dela. Falou que os meninos dela ganharam moedas. Então, assim, bem tranquilo. Ela falou realmente da vida dela. E aqui uma fotinha da Carolina Maria de Jesus. Ela nasceu em 1914 e ela só fez até o segundo ano do ensino fundamental, então ela nem chegou de fato a ir para o Fundamental 2. Ela fez até o segundo ano do Fundamental 1. Então ela não tinha escolaridade avançada, tipo ensino médio. E aí ela ficou conhecida no Brasil inteiro, ali em 1960, com esse sucesso que foi Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, que ela vai relatar o seu dia na favelada, na favela, né? Como que era a vida de uma favelada. E ela morreu em 77. E ela foi muito importante porque ela vai falar justamente dessa realidade da favela. Ela vai trazer críticas sociais, ela vai falar da miséria. A Carolina de Maria de Jesus passou muitas dificuldades, então a escrita da Carolina de Maria de Jesus, gente, é uma resistência, é uma forma de existência da autora. Então, neste momento aqui, nós percebemos que é impossível separar autor de obra, porque esse diário que ela publica, e todos nós aí temos contato, a princípio com o Quarto de Despejo, é uma forma dela fazer denúncias sociais, ela contar o dia a dia, ela falar como de fato era a realidade de uma mulher negra. Então, assim, muito importante. Tem situações que a gente desvincula a vida do autor das obras, mas nessa situação aqui é impossível desconectar. E aí vocês percebem porque aqui o gênero diário é tão importante quando nós falamos de Carolina Maria de Jesus. Por que que eu comecei falando de Quarto de Despejo, sendo que a obra é cobrada
no vestibular Casa de Alvenaria, porque eu preciso contextualizar vocês. Eu não posso só jogar informações aqui, porque senão vocês vão ficar perdidos. Então, a gente começa falando brevemente de Quarto de Despejo, que foi o primeiro livro dela, justamente para vocês entenderem que em Quarto de Despejo, ela vai falar sobre a vida da favela e da miséria. Quando ela explode nacionalmente e começa a ganhar um pouco de dinheiro e visibilidade, ela escreve o segundo livro, que também é um diário, Casa de Alvenaria. Porque quando ela começa a ganhar dinheiro, ela sai da favela e vai morar numa casa de alvenaria na cidade. Então ela se muda. Então, em Quarto de Despejo, a gente tem ela falando da vida na favela, e Casa de Alvenaria, a gente tem ela falando como que é a vida na cidade. E ela vai fazer novas denúncias sociais. Ela vai falar do capitalismo, ela vai falar como tudo é caro, ela vai falar como ela achava que a cidade era um paraíso, e não é. Então ela vai fazer novas denúncias. Então, como foi a vida da Carolina? Na favela de Canidê. Carolina chegou em São Paulo em 37. Ela trabalhou como empregada doméstica. Ela também catava recicláveis para ajudar na renda de casa. Em 48, ela foi morar na favela de Canindé quando nasceu seus 3 filhos. Ela vivia num barraco. E aí, como eu disse, para sobreviver, além de ser empregada doméstica, ela também catava papéis e outros materiais para conseguir vender. E aí, quando ela sai da favela de Canindé, ela vai para o bairro Santana morar numa casa de alvenaria. Então aí a gente vai ter novas coisas na vida dessa mulher. Aí, como eu disse anteriormente, a gente não pode desvincular a trajetória da autora da obra. É impossível fazer essa desassociação. E aí, como eu escrevi aqui, a existência de Carolina Maria de Jesus é um marco fundamental para que outras Carolinas possam emergir, rompendo silêncios e evidenciando realidades frequentemente apagadas. Sua trajetória não pode ser dissociada de sua obra, pois sua escrita nasce do enfrentamento direto com a fome, a miséria e a exclusão social, diferente de uma ficção distanciada. Seu diário é um testemunho vivo de suas dores e lutas diárias, um grito literário que transforma a experiência marginalizada em registro histórico. Separar autor e obra, nesse caso, seria negar a potência de sua voz e a urgência de sua escrita, que não apenas denuncia, mas também abre caminhos para outras mulheres negras periféricas. Então, aqui nós percebemos a importância dessas obras, principalmente escrita em forma de diário, porque é uma forma de existência e resistência dessa mulher que passou por diversos tipos de violências na vida. Quando ela fez o sucesso com o Quarto de Despejo, gente, ela sofreu muitas críticas pelo simples fato de ser mulher e ser uma mulher preta, que a incomodou demais. Então, em Casa de Alvenaria, ela vai fazer várias críticas, principalmente sobre isso. A importância da Carolina, eu fiz esse slide aqui apenas para ficar mais didático, para vocês entenderem. Então, ela é um exemplo de luta, valorização da cultura negra. O seu primeiro livro foi Quarto de Despejo, né? Que ela vai falar sobre violências e abusos. A narrativa dela é permeada por frutos de experiências próprias. Ela vai falar justamente dessa trajetória da vida e a realidade de uma mulher negra. Basicamente, esse slide aqui, gente, é mais para ficar didático para vocês entenderem. Aí a gente chega de fato na obra, que é Casa de Alvenaria, e aí a gente vai ter aspectos de mudança para a cidade, dificuldade de ser reconhecida, porque mesmo depois de Quarto de Despejo ter sido um sucesso, ela vai falar em Casa de Alvenaria sobre o racismo, sobre os preconceitos, sobre até pessoas famosas da época, dessa parte de editoras de livros, em relação a ela. Então, ela vai narrar a mudança dela para Osasco, que ela vai morar ali no bairro Santana, né? Ela sai da favela de Canindé, e aí ela vai falar sobre essa nova experiência de morar na cidade e sobre como que ela tá se sentindo em relação a sair da favela
ir para a cidade no sentido de será que a cidade é um paraíso? Porque ela tinha essa concepção lá em Quarto de Despejo. E aí ela faz essas novas críticas dessas novas urgências sociais em caso de alvenaria. Ela vai falar justamente dessas novas urgências sociais. Carolina se deparou com novas urgências como o custo de vida, a fome e o capitalismo, né? Estava tudo muito caro, principalmente ali para pessoas periféricas. Reflexão sobre identidade nacional. Ela vai falar sobre a sua realidade, sobre a sua identidade e a sua existência. Nós vamos ter a escrita em forma de diário, então a gente vai ter um marco aqui do modernismo, porque a gente sabe que lá no modernismo, nessa parte literária, 1945 até 1970, mais ou menos, terceira geração modernista, o modernismo vai justamente dar voz aos marginalizados, vai começar a trazer pessoas das bordas que sofrem diversos preconceitos para virarem protagonistas e, de fato, evidenciar essas urgências sociais e mostrar, olha, gente, a nossa sociedade não é perfeita. Nós temos mulheres sofrendo todos os tipos de abusos. Nós temos racismo, nós temos fome, as pessoas não estão conseguindo comprar comida, crítica ao capitalismo, ditadura militar. Então, essa geração modernista é justamente marcada por vários autores para dar voz a esses grupos marginalizados. E aí ela fala, né, dessa nova vida dela, depois que ela sai da favela. E aí a gente chega nas particularidades estilísticas, porque ela falava muito de uma perspectiva histórica do seu tempo, reflexiva e crítica. Ela também, a Carolina tinha esse aspecto, né, dessa oralidade na escrita, até porque ela estudou só até o segundo ano do Fundamental, né, do Fundamental 1, então ela não era escolarizada, então ela escrevia muito da forma que ela falava, isso é um marco. Nós temos a forma cronológica dos diários, né, justamente porque a gente teve o quarto de despejo falando da favela e agora ela na cidade. Aí aqui a gente tem já um trecho do próprio livro Casa de Alvenaria. Gente, eu tô gravando pelo Canva e a minha carinha tá tampando um pouquinho do texto, então eu vou ler só o início, mas provavelmente nos slides para vocês eu posso disponibilizar depois, mas eu acho que na hora que terminar a gravação vai aparecer completo para vocês. Mas nesse momento eu não tô conseguindo ler, não sei porquê, tá tampando um pouco. Então é isso, vocês perceberam? A estrutura em cima, 23 de novembro de 1960. Não estou tranquila com a ideia de que devo escrever o meu diário da vida atual. Percebam que diário não tem acentuação e devo, ela põe um chapéuzinho ali. Escrever contra a burguesia, eles são poderosos, podem me destruir-me. Então, ao mesmo tempo que que ela faz essa reflexão sobre a burguesia contra eles, né, fala sobre o poder deles, ela também logo em seguida fala sobre essa possível destruição que eles podem fazer, que era o que a mídia e os poderosos faziam com a literatura, principalmente na geração modernista, gente. Muitos cantores, escritores foram exilados, né? Teve a questão da ditadura militar. Então, assim, é uma urgência social total. Quando escrever conta... eu não sei o que tá escrito aqui, gente. Não sei como é que tira essa carinha minha aqui. Enfim, quando eu escrevi contra a burguesia, eu acredito que esteja escrito, podem enviar-me um tiro. Mas não, enfim, eu devo escrever diário, seja feita a vontade do Audálio. Eu acredito que Audálio deve ser alguma pessoa que ajudou na organização dos livros dela, algo do tipo. E aí vocês percebem ali de novo diário sem acento e seja feita com o chapéuzinho. 27 de abril de 1961. Passei a noite escrevendo. Dormir das 3
Às 5, a esposa de um guarda civil estava chorando, dizendo que o seu esposo havia espancado-a com um chicote. Ele bebe. Fiquei ouvindo as mulheres queixando-se dos esposos. Novamente, essas acentuações em palavras que não têm acentos, como esposos e noite. A dignidade de um homem fica combalida quando uma mulher revela as cenas íntimas no lar. Recordei. Eu não sei o que tá escrito depois, né? Porque tá tampando a coisinha. Deixado o toicinho fritando, sair às pressas. Então vocês percebem que é um diário de fato, porque ela fala de uma situação e logo em seguida ela fala: recordei que tinha deixado o toicinho fritando. Então ela tá literalmente falando do dia dela, gente. Tá? É um diário. 16 de maio de 1961. Supondo que sou insciente, se eu fosse insciente, não lutava para imprimir um livro, porque sei que o livro é meio de vida. Eu tenho pavor das pessoas que querem teleguiar-me. O meu erro não foi ter casado, mas eu não encontrei um homem culto que quisesse utilizar a minha capacidade. Tem homem que pensa que a mulher deve ter um filho por ano e ser dona de casa, esquecendo que se a mulher tiver capacidade, deve utilizá-la. Quem revela capacidade estimula os outros, enaltecendo o país. Quando uma pessoa começa a azucrinar as minhas diretrizes de viver, vou odiando tais indivíduos. Vou desligando deles lentamente até não mais vê-los. Vou imitando a garoa palista que não consigo enxergar. Gente, tá? Trem em cima. Mas vocês percebem aqui que ela fala que ela lutou para escrever, imprimir o livro dela. Fala que o livro é um meio de vida. Então a gente tem todas essas características. Fiquem atentos. 21 de março de 1961. Eles impõem que eu escreva a verdade, mas não posso dizer-lhes a verdade. As verdades. Eu escrevi a ficção porque a verdade tem um sabor acre. Impuseram-me tem escrever diário. Eu pensava que a vida na casa de... Ó, gente, importantíssimo. Eu pensava que a vida na casa de alvenaria era cheia de encantos e lirismo. Enganei. Tenho a impressão que estou dentro do mar lutando para não afogar. Quando eu estava na favela, tinha ilusões da vida de cá. Pensava que isto aqui fosse o paraíso. Então, em quarto de despejo, nós temos o diário de uma favelada que sonhava para melhorar de vida e ir para a cidade. E em caso de alvenaria, nós temos Carolina Maria de Jesus morando em uma casa de alvenaria, achando que era cheia de encantos, mas ali não tem nada de paraíso. Questões sobre a desconstrução da narrativa e identidade do narrador. Na obra Casa de Alvenaria, a história é contada de forma fragmentada. Fragmentada, gente, é quando tem alguns cortes. Então, vocês percebem, por exemplo, naquela parte lá, que ela começa a falar do guarda civil que espancou a esposa e de repente ela já tá falando que esqueceu o toicinho fritando. Então, é fragmentado. Onde o narrador se utiliza de uma escrita introspectiva e por vezes desconstruída. Como esse recurso estilístico, então o recurso estilístico é o estilo da autora, reflete a busca do protagonista, que é a própria Carolina Maria de Jesus, por sua própria identidade, e como ele interfere na percepção do leitor sobre os acontecimentos. Então aqui vocês tentem responder, gente, mas basicamente aqui a gente tem justamente a relação desses eventos fragmentados e desses recursos estilísticos próprios da autora para a construção da identidade dela. Então aqui a gente tem exatamente o que nós estávamos discutindo a princípio, que não tem como fazer essa desassociação da autora com as suas obras. Aí nós temos, ai gente, como que eu vou responder essa pergunta com vocês se o negócio tá em cima da pergunta? Ô, tia Zona da Tecnologia, sou eu. Baseado no trecho de Casa de Alvenaria, importante, gente. No vestibular, eles não vão jogar as perguntas para vocês assim, tipo assim, responda isso aqui sem uma contextualização. Eles vão pegar trechos, igual está aqui, exatamente como está aqui a estrutura de perguntas de vestibular. Eles vão pegar trechos e aí a partir desse trecho, baseado no trecho, eles vão te dar as
perguntas. Mas basicamente aqui essa pergunta vai falar sobre a norma culta, formal, né, a norma padrão da língua portuguesa, sem interferências da oralidade. Então, por exemplo, aqui nesse trecho, gente, a pergunta quer saber, observe-se que a autora emprega. Vocês leem um trecho, né? O trecho da esposa do guarda civil que ficou chorando, a gente leu anteriormente. E aí vai perguntar se tem ou não interferência da oralidade na escrita da autora. E tem, porque é um aspecto dela, é uma particularidade estilística. Ela escreve do jeito que ela fala. A resposta certa, gente, é a B, que vai falar que tem a oralidade e a variação linguística na escrita refletindo a sua própria vivência. Então a resposta é a B. A gente vai continuar no mesmo trecho do guarda civil. A esposa de um guarda civil estava chorando, dizendo que seu esposo havia espancado. E aí vai falar: o relato de Carolina Maria de Jesus sobre a violência doméstica no trecho citado demonstra um aspecto importante de sua escrita, que é a resposta aqui também, a certa é a B. Vocês também conseguem ir por eliminação de algumas. A ficcionalização da realidade para criar personagens distantes da sua experiência pessoal? Não. Gente, se é um diário, e se desde o início eu estou dizendo que o diário está falando da vida da própria autora, como que ia ser uma ficção? Uma distante de sua experiência pessoal? Já descarta. Então a resposta certa é a B. Vai falar sobre evidência social, evidenciando a precariedade da vida de mulheres pobres e suas dificuldades e relações familiares e conjugais. Aí na C tem forma rebuscada e poética, já elimina. A gente não tem nada rebuscado assim. Na D, vocês poderiam até ficar com dúvida entre a B e a D, né? Porque vai falar sobre a realidade da violência contra a mulher, tratando de forma subjetiva. Mas não, a resposta certa é a B. Aí nós temos a questão 4. É possível afirmar que as narrativas de Carolina Maria de Jesus constituem a literatura brasileira e é representativa. Então aqui a pergunta está falando: é possível dizer que a literatura, as obras da Carolina Maria de Jesus constituem uma literatura representativa? Sim. O que a Carolina Maria de Jesus representa? Ela representa a vida na favela, a realidade de uma mulher negra. Ela representa a fome, a miséria, os preconceitos. Depois que ela lança um livro, ela ainda é questionada se ela é boa o suficiente para aquilo. Então, gente, a Carolina Maria de Jesus é totalmente a representatividade da literatura brasileira. Enfim, entre muitos outros aspectos, a sua narrativa sobre imigração sintetiza a história de muitas outras imigrantes. Sim, migrante é porque ela muda de um lugar para outro dentro do próprio país, tá, gente? Migrante. Ela saiu lá da favela de Canindé e foi para Osasco, no bairro Santana, morar na casa de alvenaria. Sua narrativa, a partir da favela do Canindé, reflete que, embora as cidades estivessem modernizando, a condição de vida das pessoas pretas e pobres permanecia consideravelmente. Eu não sei qual palavra que está escrito aqui, mas a B também está certa, porque vocês percebem lá no trecho que eu trouxe para vocês que vai falar justamente sobre essa questão dela estava morando na favela, ela vai morar na cidade e ela continua frustrada, porque ela achava que lá na cidade era tudo encantos, mas não é. Tem as suas problemáticas e novas urgências sociais. E aí ela vai falar ilustra as condições de trabalho, também tá certo. Então ali na D nós temos todas as alternativas anteriores estão corretas? Sim, então aqui a resposta certa é D. E aí, sigam o nosso Instagram, Pet Letras UFO. Lá a gente posta vários mini cursos, várias coisas legais que vocês podem ganhar certificação. Inclusive, por lá vocês ficam sabendo das propostas, das atividades que o Pet Letras faz voltado para a educação básica. Então, Pet Letras UFO. Os meus outros colegas também gravaram vídeos, nós já temos vídeos no canal sobre o Caraíba, o Verdugo. Então, entrem no canal, se inscrevam. Se você gostou desse vídeo, se te ajudou,
conta com a gente. E muito obrigada por ter ficado até aqui.